pai, sempre muito moralista, quando soube que eu estava grávida já aos 6 meses, ele só disse-me que não ia querer uma filha grávida dentro de casa. E aí eu tive que sair de casa. Aqui no prédio da minha mãe eu sofri preconceito, uma vizinha, que era muito amiga da minha mãe, eu engravidei e de repente ela parou, aí eu soube que ela falou que eu não era exemplo para as filhas dela. Eu não, era bem uma barriguda bem orgulhosa, mostrava minha barriga para todo mundo, gostava disso. Para mim foi um pesadelo, sim, os primeiros meses, aceitar que eu estava vivendo isso sozinha não foi um sonho, foi um pesadelo. Eu resolvi criar minha filha só, que eu não ia viver com um homem selminho me maltratando. Nós tivemos um caso, aí engravidei, ele disse que não era dele. Porque eu falei, e agora? Ele me acalmou, falou para eu me acalmar que ele ia dar um jeito. Me comunicou que estava me levando para uma clínica de aborto. Ele simplesmente falou que ele não poderia ser pai naquele momento, mas também não queria que eu abortasse. Então ficou um negócio meio que esquisito, porque eu não posso ser pai, mas eu também não quero que você aborte. Tipo assim, tenha o filho e crio. Eu sou Maria Clara e fui mãe em 1985. Meu nome é Patrícia Stink Marinho, eu fui mãe dia 12 de abril de 2013 da Manuela, sendo que eu já tinha 2 filhas do meu primeiro casamento. Meu nome é Ana, eu fui mãe em 1997, exatamente no dia 16 de março de 1997, aos 30 anos de idade. Meu nome é Patrícia, eu fui mãe com 25 anos em 91. Tenho um filho Arthur, é filho único, e foi uma produção independente. Meu nome é Tâmara, eu fui mãe aos 28 anos, minha filha nasceu em março de 2011. Meu nome é Renê Maria dos Santos, nasci aqui em Sergipe, Lagarto, Sergipe, e fui mãe com 24 anos. Meu nome é Ana Rita, fui mãe em 1981. Meu nome é Maria Valdeci Martins Gomes, fui mãe pela primeira vez em 86, sofri para criar minha filha, sou mãe solteira, trabalhei, lutei para criar minha filha, criei minha filha, depois conheci outro cara, tive outra filha em 93, de 93 tive outra em 95. Eu conheci o pai do Bruno, eu tinha 18 anos. Ele era lindo, famoso, vivia estampado nos outdoor da vida. Eu trabalhava em uma agência de carro, uma concessionária, e foi lá que eu conheci. E menina, inexperiente, me apaixonei, simplesmente me apaixonei. Foi assim, foi paixão, não foi amor, foi paixão, né? Porque paixão é como poeira no vento, do jeito que vem, vai, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu me apaixonei, engravidei. Meu namoro foi belo, namorei sério,
com o pai da minha filha, nós curtimos muito, ia para todas as baladas, vinha de manhã. Onde tinha festa, nós íamos. Foi assim, um namoro à primeira vista e poucos dias que a gente se conhecia, aconteceu que eu engravidei. Eu era uma pessoa livre, me achava cidadã do mundo e por um problema familiar eu me vi presa em casa. Meu pai faleceu, eu perdi o emprego que eu mais amava e fiquei com a minha mãe. E minha mãe já era uma pessoa de idade, uma pessoa difícil. Entrei em depressão. Então eu ficava pensando qual era a melhor forma para eu acabar com a minha vida. Até que eu resolvi, eu tinha algum dinheiro guardado ainda, falei, eu vou me matar. Mas eu vou me matar, vou para a Argentina, porque lá some todo mundo, eu vou sumir também. E fui. Aí chego na Argentina e fiquei 5 dias por lá. E assim, bebia muito, muito vinho, ia de um lado para outro, não sabia o que estava fazendo. Foi quando eu conheci uma pessoa nessa festa. Falei, bom, eu vou pelo menos curtir uma noite antes de eu liquidar todo o assunto. Que aí eu já fiz tudo o que eu queria fazer, aí eu me mato. Bom, fui pra festa, sentou uma pessoa do meu lado, conversamos muito. Depois essa pessoa me convidou para jantar, saímos para jantar. E foi assim um entrosamento, vamos dizer assim, uma coisa muito estranha, porque parecia que eu já conhecia aquela pessoa há muitos anos. Era uma pessoa muito interessante e me parecia assim, uma pessoa muito familiar, apesar de ser de outro país. Foi quando a gente acabou no motel e depois no dia seguinte, olha, foi tudo muito bom, muito lindo, mas cada um vai pro seu lado e tchau. Nessa altura eu estava com 32 anos, então ele foi para um lado e eu voltei para a casa da minha amiga, mas não sabia que alguma coisa tinha acontecido que eu não tinha mais vontade de morrer. Esse relacionamento, eu conheci ele por um site de relacionamentos na internet, que eu tinha acabado de me separar. Estava muito chateada, enfim, muito triste. E eu vim para Amparo, voltei para cá. Porém, eu estava fazendo alguns projetos, enfim, e para me restabelecer dessa separação. Foi quando eu conheci os pais da minha filha, o Sandro, né? A gente resolveu se conhecer aqui em Amparo. E nisso eu já estava com projetos de voltar para São Paulo, porque eu tinha alguns trabalhos, enfim, em vista. E foi quando eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, a gente continuou esse relacionamento, eu estava me estabilizando lá novamente, foi quando eu descobri minha gestação. Eu não decidi ser mãe, aconteceu. Eu tinha um relacionamento que não tinha muito tempo, e havia um acordo entre a gente, assim, não era um acordo, mas uma conversa de que ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento e ele não queria mais filhos.
né? Ele queria curtir a vida, porque trabalhou muito, queria uma pessoa para acompanhar em viagens, aproveitar, conhecer novos lugares. E eu também não queria. Eu só tiro para entrar carro. Mas então, eu tava no período fértil, né? Então eu achei que ele fez mais ou menos intencionalmente, né? Porque como eu não tava tomando pílula, ficou na condição dele evitar. Tá pegando o resultado, eu fui até a empresa, ele tava lá. Aí eu contei. Olha, eu fiz o exame e estou grávida. Chorando, desesperada, porque eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? E ele me acalmou, falou pra eu me acalmar que ele ia dar um jeito. Isso passou um mês. A gente continuou junto, voltamos. E ele não falava nada. Simplesmente... Aí chegou uma hora que eu perguntei, eu falei, escuta, minha barriga vai começar a crescer, a gente precisa comunicar as pessoas, né? Eu tenho que contar para os meus pais. Aí ele falou, não, fica calma que eu vou resolver. Aí um belo dia, ele me liga, uma quarta-feira. A reação dele no momento foi, a princípio, eu achei que estava tudo bem, porque... Ele falou que a gente ia dar um jeito. Só que eu não esperava que jeito que ele queria dar, né? Um belo dia ele me ligou, uma quarta-feira, avisando que ele estava passando para me pegar, e precisava ir para São Paulo e queria que eu fosse junto. Falei que tudo bem, que eu iria. Chegando ao prédio, ele me comunicou que estava me levando para uma clínica de aborto. Isso já, o carro andando, aí eu pedi que ele parasse, porque eu ia descer, porque eu não ia fazer o aborto, porque eu sou totalmente contra, né? Primeiro pelos princípios de religião que eu tenho e porque eu sempre quis ser mãe, desde os 14 anos. Eu tenho um instinto materno muito grande. E não vinha o caso. Aí ele me chamou de louca, falou que eu era muito nova, que eu tava doida, que eu ia acabar com a minha vida. Ou seja, tentando me convencer de que eu precisava fazer o aborto, porque senão eu ia acabar com a vida de nós dois. Falei que não tinha problema, que eu ia assumir sozinha e que ele podia seguir a vida dele, que eu ia assumir sozinha. Comecei a namorar, aí conversa vai, conversa vem, aí engravidei. Chamei ele, disse que estava grávida, ele disse que não era dele. Que eu fosse procurar o pai de minha filha onde eu pedi. Começou a me xingava de nego, com licença da palavra, nega safada. Eu digo, eu tô grávida e é seu, não é meu, não é meu, não é meu. Depois eu tive minha filha, e depois que eu tive minha filha, ele sumiu para outro estado e nunca me deu nada de mim. Eu comecei a criar minha filha. Aí quando eu fui fazer o exame, o exame para ver se era menino ou menina, aí deu uma menina, ele disse que não era dele, ele queria uma menina. Eu tinha acabado de menstruar. Quando eu fui viajar, estava no penúltimo dia de menstruação, no pouquinho você nem sente. E eu engravidei no meu último dia de menstruação. Então ele falou assim, pô, mas você não estava no finalzinho da sua menstruação? Como que você engravidou? É meu mesmo? Eu ia falar, não, é do Espírito Santo. Eu só tinha relacionamento com ele. Se eu tivesse relacionamento com outra pessoa, eu podia falar para ele, falar assim, não, eu não sei. Se é seu ou de cicrano, que problema tem hoje em dia, né? Mas não, eu tinha um relacionamento com ele. Eu era monogâmica, né? Então, isso me magoou, dele questionar. Falar assim, é meu. Ah, você quer aplicar um golpe em mim?
Estava viajando, que ele é engenheiro, ele estava em umas obras fora de São Paulo. Ele falou, fica calmo que eu tô indo para aí, a gente conversa. Aí ele veio, a gente conversou, ele me acalmou, mas eu percebi que ele ficou um pouco assustado. E a partir daí nosso relacionamento mudou completamente. E então eu me vi perdida, sem chão, essa é a verdade, sem chão. Aí comecei a fazer uma série de bobagens, sabe? Tipo, toma isso, toma aquilo, até que me indicaram uma clínica e eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro para pagar o aborto. Ele me deu dinheiro, ele não queria que eu fizesse o aborto, mas ele me deu dinheiro para que eu fizesse. Né? Uma incógnita, né? Aí eu cheguei aí à clínica, ainda dei de cara com a enfermeira, que era mãe de uma amicíssima minha. Eu fiquei muito envergonhada. E a clínica lotada, casais, mãe com filha, pai com filha, pai e mãe com filha, e eu sozinha, porque era eu e ele só que sabíamos. E ele não me acompanhou. Aí passei em consulta pelo médico, aí o médico me examinou, simplesmente virou para a enfermeira e falou, pode tirar a moça da mesa, da maca, porque eu não posso fazer. Se eu fizer o procedimento, morre os dois. Aí eu entrei em desespero, porque... E aí? O que fazer agora, sabe? Aí, resumindo, saí da clínica, grávida e sem o dinheiro, né? Porque o dinheiro não foi devolvido. Aí eu procurei sair da clínica e fui direto no apartamento dele. Aí ele falou um monte pra mim, sabe? Me destratou muito mesmo, muito, que eu tava mentindo, que eu havia gasto dinheiro. Falou muita coisa assim, que eu não precisaria estar ouvindo aquilo tudo. Eu não merecia estar ouvindo aquilo tudo. Eu esperei ter certeza que eu estava grávida. Aí eu cheguei e falei pra ele. A primeira reação dele, ele falou assim, não é meu. Bem assim ele me falou. Poxa, falei, mas eu sei que é seu, eu não teve outro homem. E foi você, e é seu. Não, porque não. Não quis acreditar. Aí quando ele viu mesmo que ele não tinha outra saída, ele me procurou para mim fazer aborto. E eu não aceitei. Aí foi aí que veio a revolta, eu me revoltei. Eu pensei, não, eu vou criar sozinha, mas aborto eu não vou aceitar. Dá? Daqui. Né? Tá bom. Aqui. Sei. Vem aqui, Pinoco. Aí passaram-se o tempo, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a sonhar com uma montanha de lixo e uma boneca enfiada no meio dele. Uma boneca dentro de um saco plástico, enfiada no meio dele. E eu ia lá e tirava essa boneca, colocava no peito e simplesmente ela se tornava um bebê. Falei, meu Deus, o que é isso? Na noite seguinte, a mesma coisa. Aí, a terceira noite, a mesma coisa. Falei, bom, vamos saber o que se passa. Porque em outubro de 84, eu fiquei sabendo que eu tinha problemas de miomas e que eu não poderia engravidar. Se eu quisesse ter um filho, tinha que fazer uma cirurgia. Então, eu estava completamente descansada. Quando eu resolvi ligar para minha médica, falei, escuta, será que eu estou grávida? Aí ela falou, muito difícil, mas aconteceu e fiz exame e deu positivo. Isso no dia 11 de fevereiro, a minha vida eu senti que tinha realmente mudado. Foi quando eu recebi o resultado do exame
E eu olho e falei, e agora? O que eu faço? A minha família ficou um tanto chateada, né? No primeiro momento, eu sou a única filha, sou caçula, tenho 3 irmãos mais velhos, então eu acho que não é o plano de também nenhuma mãe ter uma filha solteira. Mãe solteira, aliás. Meu pai sempre muito moralista e não teve uma aceitação boa para mim, né? Ele simplesmente, quando soube que eu estava grávida, já aos 6 meses, ele só disse-me que não ia querer uma filha grávida dentro de casa. E aí eu tive que sair de casa. Aí saí de casa e fui morar com uma tia. Minha avó tinha falecido naquele ano e a situação estava muito difícil. Então eu sentia muita fome e eu não tinha o que comer. Então eu dormia para não sentir fome. A minha mãe conseguia pegar alguma coisa na casa dela, escondida, e levava para mim. Mas isso 1 vez, 2 na semana no máximo. Porque meu pai não queria me ver mesmo. Eles moravam, onde meus pais moravam, é bem numa esquina, então tem uma curva. E um domingo, eu saí de casa para ir à casa da minha madrinha, porque minha madrinha me ajudou bastante. E eu já estava muito gorda. Aí no que eu estava descendo a curva, meu pai ia subindo. Aí quando meu pai me viu, ele passou por mim e cuspiu. Eu fiquei tão assim, eu não sei se foi medo por eu estar encontrando com ele, por ele ter cuspido, eu caí. Mas eu caí assim, sentada, sabe? Ainda na hora eu fiquei desesperada, alguém, não lembro quem que me ajudou na hora ali. Quando ela falou que estava grávida, ela falou assim, mãe, ela estava sentindo umas cólica, e eu levei ela no hospital. Aí quando saímos do hospital, ela falou, mãe, eu tenho um assunto para conversar com você. Eu digo, já sei, você está grávida? Ela chegou e disse, estou. Eu digo, olha, a minha opinião é o seguinte, já que você está grávida, tem que assumir. Por quê? Eu sou contra o aborto, eu condeno o aborto. E já que você ficou grávida, vamos assumir. Eu não falei nem que você tem que assumir, vamos assumir. Quando a minha filha engravidou, eu assustei. Realmente eu assustei. Eu fiquei assim, meia, né? Porque ela já vinha com 2 meninas. Mas, se veio, eu tratei a gravidez dela direitinho, totalmente, certo? Inclusive ela teve a nenê, todo dando maior apoio. Sempre eu dei muito apoio para minha filha. Porque eu acho que mãe é aquela que está presente nas horas difíceis da vida, né? E não só nas horas fáceis. Minha mãe não teve uma boa aceitação nisso. Ela é de uma família tradicional, né? Para minha mãe já foi difícil a minha separação. Então, eu ter uma filha fora do casamento, então era um absurdo para ela, né? Então, foi muito difícil. Foi bem no final da minha gestação que minha mãe acabou me aceitando mais. Meu pai já mais tranquilo, mas ele nunca assim me julgou. É chupeta, peraí. Aí meu tio perguntou para minha mãe o que ela faria se uma de suas filhas engravidasse. E ela falou que daria todo o apoio possível. E aí foi o dia que eu decidi que eu contaria para a família que eu estava grávida. Aí subi pro apartamento. E minha mãe nada de subir, eu acabei descendo novamente. Aí quando eu estava descendo, ela estava subindo no meio do caminho, eu falei, mamãe, preciso falar com você. Ela só olhou pra mim e falou, você tá grávida? Aí eu respondi que sim, ela abriu a cadeira, sentou, respirou fundo, depois que ela respirou fundo, ela veio e me abraçou.
Perguntou se era do meu namorado. Falei que sim, só que aí eu contei que ele não queria assumir, inclusive que ele queria que eu tirasse. Blá, blá, blá. Bom, enfim. Aí contamos a família. O primeiro choque foi o da vovó. Para a vovó foi muito difícil, porque a geração dela era totalmente... A vovó era uma pessoa que ela precisava da aceitação das pessoas para ela viver bem. Então, assim, enquanto ela não conseguiu contar para os irmãos dela e eles aceitarem, ela não sossegou. Eu passei a única que, assim, me deu um pouquinho de trabalho, mas foi muito pouco, foi a vovó, por causa da geração, da cabeça, é outra coisa. Mas, assim, depois que o Luiz Felipe nasceu, ela simplesmente se encantou e acabaram os meus problemas com a vovó. No começo todo mundo leva um susto da notícia. Estou grávida, né? Todo mundo leva um susto. Mas depois que a criança nasce, tudo vai indo, né? Não tem mais esse problema. Nossa, foi um horror. Ela não falava comigo. Ela já estava traumatizada com a morte do meu pai. Logo depois ainda tem mais essa de eu estar grávida. Eu queria comprar berço, comprar as coisas e ela achava que não tinha que comprar. Que ele podia morrer, que a criança poderia morrer. Que acho que no fundo era o que ela queria, que assim ninguém mais precisava ficar sabendo. Eu tive uma das irmãs que morava em frente à minha casa, que simplesmente quando minha mãe foi lá conversar com ela, ela pôs a minha mãe para fora de casa, que quem acobertava esse tipo de coisa não podia entrar na casa dela. Então, assim, foi uma sequência de fatos que me magoaram profundamente. Também sei que magoei profundamente a eles dentro da linha de pensamento e de vivência deles. Mas a verdade é que o fato é que eu estava com um bebê vindo. Porque naquela época, mãe solteira na família era eu, não sei nem o que eu falo hoje, porque de hoje em dia não, isso ali é, mas naquela época a mãe solteira não era aceita. Então nossos pais, eles queriam que os filhos casassem, as filhas casassem, não importava com quem, se tinha futuro, se não tinha, mas o que eles queriam ver era filha casada. Quando eu comecei a perceber que ele estava evitando, foi difícil, foi complicado, porque por um lado eu queria acreditar que era realmente pelo fato dele estar assustado com tudo isso, e principalmente por pesar tanto a religião, porque ele era uma pessoa que frequentava praticamente a semana inteira a igreja evangélica. Então eu realmente acreditei piamente que era muito por esse motivo. Mas aí, logo no começo ele vinha me buscar aqui em Amparo para me levar em hospital, no médico, enfim, em São Paulo. Até então, porque meu parto iria ser no mesmo hospital onde eu tive minhas filhas, que eu tive no Promatre, minhas duas do meu primeiro casamento. Então eu queria que a Manuela também tivesse nascido lá. Então ali no começo ele veio, levava eu para fazer ultrassom em São Paulo, levava eu no médico. Até um dia que nós estávamos saindo do médico, indo para a casa dele, na Radial Leste, onde a ex-mulher dele na época, né, nos encontrou na Radial Leste e fez com que ele parasse o carro. E aí a partir daí que eu descobri que ele ia voltar, que ele queria voltar com ela, que ele estava me enganando, que era por isso, toda a indiferença que ele estava em relação a mim. E a partir daí mudou tudo. Aí, a partir daí eu conheci uma nova pessoa e desde então ele nunca mais quis saber de mim, nem como estava a minha gestação. E a gente só foi se reencontrar no dia do nascimento da minha filha. Oi, bebê. Olha como tem lá. Nossa, quanta...
Eu me senti péssima, eu senti uma frustração, uma tristeza, assim, demasiada. Foi um momento, como eu disse, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu esperava contar com a ajuda dele, eu esperava ter com quem contar, falar, olha, eu não estou passando por isso sozinha, foi uma gravidez indesejada, mas eu tenho com quem contar, eu tenho com quem falar a respeito. Eu não tinha com quem falar a respeito, eu não tinha com quem dividir. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Não que eu seja uma pessoa rancorosa, mas foi um momento muito marcante da minha vida, é parte da minha história. Então eu não tenho como me esquecer. Eu guardo esse momento, sim, com uma leve sensação, um sentimento ruim. Sim, eu não sei se isso vai acabar um dia, eu espero que sim. Eu espero que com o passar dos anos isso diminua, essa raiva, ou eu não sei bem se é raiva a palavra, mas esse rancor, né? Porque, como eu disse, foi parte da minha vida, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Na verdade, ele sumiu. Não se aproximou mais, só via ele de longe, mas ele praticamente sumiu. Mas ele ficava pedindo para as pessoas conhecidas mais próximas a mim, que mais conhecimento, daí ele ficava perguntando como que eu estava, se era verdade, se não era. Aí, quando ele viu que era mesmo, ele sumiu de vez, não quis assumir. Eu não aceitei que ele queria que eu fizesse o aborto, eu não aceitei, aí ele sumiu. E eu mesmo também eu não procurei mais ele. Quando eu vi mesmo que não valia a pena, eu não procurei mais ele também. E pedi para ele que eu criava sozinha, apesar que eu não tinha condições, mas eu procurei criá-la sozinha. Aí foi, nunca mais eu conversei com ele. Durante toda a minha gravidez, nunca mais, até hoje, a idade que hoje ela tem, nunca mais eu conversei com ele. Eu via ele passava longe de mim, mas conversar, nunca ele quis procurar ver a menina também. Quando eu me vi com 19 anos, que a gente acha que não, né? Acho que com 19 anos a gente é adulta, que a gente sabe de tudo, que a gente tem razão em tudo. Mas quando eu me vi com um bebezinho, desse, que ele cabia aqui em mim, era um pequenininho, eu falava, e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou dar para essa criança? Se eu estava sendo... Eu achava que eu não ia ter amor o suficiente porque eu estava sendo abandonada. Então, assim... É complicado, não é fácil. Honestamente falando, eu tenho muita pena dele. Muita pena, mágoa nenhuma. Sabe por quê? Eu era muito jovem também, né? Na época, eu era muito jovem. E como eu agarrei tudo isso, eu acho que eu não tinha nem tempo para ter mágoa de alguma coisa ou de alguém, eu não teria, sabe? Porque... Eu não sei o que é esse sentimento de mágoa. Não sei, eu desconheço o que é isso. Não tenho, de verdade eu não tenho. Não tenho. Fiquei triste algumas vezes, sim. Fiquei triste, sim, algumas vezes. Eu apenas mandei uma carta comunicando que existia esse filho, que ele nem resposta eu tive. Sei que chegou porque foi uma carta registrada. Mas não pedi nada porque foi uma opção minha permanecer grávida. E eu tinha toda a coisa suficiente para seguir sem precisar de nada dele. E assim, eu ganhei esse presente dele. Só posso dizer isso. E nunca cobrei nada. Financeiramente eu tinha um apoio dele, sempre teve. Um apoio certo, né? Todo dia 30 ele depositava um dinheiro na minha conta, então tinha um apoio financeiro. Eu era mãe solteira pelo fato de eu não ter casado, de não estar junto, né? De não ter acompanhamento dele. Era uma produção independente nesse sentido. Não passou pela minha cabeça tirar a minha filha.
E eu tinha certeza que ele não ia querer, eu já estava preparada para ouvir o não. Então o que eu ouvi foi pior. Foi: faça a sua escolha, ou eu ou seu filho. E eu fiz. Minha escolha tem 16 anos, está dormindo agora ali no quarto. E eu decidi levar tudo sozinha. E minha mãe falou: eu vou te ajudar. Eu sempre brinco e falo que minha mãe é minha marida, porque ela me acompanhou na gravidez. Eu tive uma gravidez tranquila, não tive problemas assim. Engordei muito, acho que por ansiedade, sozinha, né? Porque eu não vi mais o pai da minha filha desde o dia que eu informei que eu estava grávida. Chamei ele, disse que eu estava grávida, ele disse que o filho não era dele, que eu procurasse o pai do meu filho, não deu perder, e não dei a procurar, era com ele mesmo. Aí tive minha filha, ele nunca me deu uma fralda para minha filha. Tive minha filha, depois que ele viu a menina, voltou, passemos um ano junto, depois engravidei de novo, disse a ele que eu estava grávida, ele saiu fora de novo, em 95, aí tive minha filha, tenho 3 filhas, e hoje tá aí minhas 3 filhas, 2 é casada, uma mora mais eu, e tá aí, trabalhei noite e dia, trabalho numa firma, trabalho por conta própria, e tá aí minhas filhas, graças a Deus. Ele queria um menino, aí veio uma menina. Aí nisso ele disse que não era dele. Porque não veio o menino? O menino. Aí eu fiquei, mas solteira, só que a mãe dele dizia: ó, se fosse dele, ele vai ter que arcar com as contas. Aí eu tive a menina, e isso ele não queria, de jeito nenhum. Até ele me agrediu, disse: ah, não é meu, isso e aquilo. Aí, no caso, aí eu dei a mão, a menina nasceu, a mãe veio visitar, a tia veio visitar, aí disse: olha, se for de meu filho, sai sempre as caras. A menina saiu a cara dele. Foi uma coisa interessante, porque eu fui, assim, engordando tudo por igual. Então, eu fui contar para minha família em julho, quando eu engravidei em janeiro, que eu já estava de 7 meses, que aí a barriga já estava despontando. Quanto aos meus colegas de trabalho, o pessoal todo de fora e o pessoal mais novo da minha família, todo mundo já estava sabendo. Só os mais velhos, a minha mãe e meus irmãos, que não. Eu, no começo, fiquei com medo, porque aquilo que eu te falei, eu não tinha vontade de ser mãe, né? Então eu falei, a barriga crescendo, eu falava: meu Deus, o que vai ser, né? Comia muito, eu tive uma compulsão, assim. Eu comi uma pizza e uma Coca-Cola de 1,5 litro sozinha, sabe aquelas? Eu engordei 22 quilos na minha gravidez. Tanto que no final, eu não conseguia sentar direito, né? Eu tive uma gravidez pesada, assim, comigo. Mas não tive muito enjoo. Como eu não estava trabalhando, eu andava muito, né? Então eu não tive problemas assim, desejo. E uma vez eu até brinquei com a minha mãe, falei: Deus é tão perfeito que ele não me deu desejo. Foi por quê? Eu falei: porque eu não ia ter um pai para comprar uma ameixa ou um porco com azeitona, sabe aquelas vontades? Eu não tive isso. A minha gravidez foi um pouco tumultuada por questão, foi uma época que era maior a procura do que a oferta de locação, né, de imóveis e tal. Então eu tive dificuldade para montar uma casinha, porque quando você está grávida, a sua preocupação é montar aquele canto do bebê, o bercinho, o enxoval, e eu não tinha, eu morava de aluguel, eu pagava aluguel, então eu ainda não tinha uma locação, não tinha locado, né, um ambiente adequado. E a minha preocupação era sempre essa. Então eu corria muito, tive 2 empregos durante muito tempo e tinha pouco tempo para isso. Eu acabei arrumando uma coisinha, era bem pequenininha, era uma garagem, que era uma senhora de idade evangélica, ela não tinha carro. Então ela transformou a garagem numa casinha separada da casa com saída para a rua, era bem pequenininho.
E eu montei ali um negócio bem pequenininho, bem bonitinho, onde nós ficamos assim, ele nasceu em janeiro, fevereiro, março, por aí eu já estava mudando, porque quando ele nasceu, foi um ano que choveu demais no começo do ano, então eu achei que o lugar se tornou úmido para um bebê. Aí eu mudei para o centro da cidade, mudei para o Bexiga. No começo da minha gestação, eu tinha vergonha de estar grávida e não ter o pai da minha filha do meu lado. Né? Então, para mim, o que eu passei na minha gravidez foi uma novidade, bem diferente do que eu passei quando eu tive a Gabriela e a Giovana, minhas 2 primeiras filhas. Aí saí de casa e fui morar com uma tia. Não tinha feito pré-natal ainda. Eu fiz pré-natal apenas em 1 mês. E nesses 3 últimos meses de gravidez, eu engordei 30 quilos, sabe? Foi assim, uma explosão mesmo. Porque até então ninguém percebia nada. E foi muito difícil, porque eu tive o Bruno em 15 de março de 81. Eu fui para um hospital público. Minha pressão subiu muito e eu tinha um desconforto muito grande. Mas os médicos diziam que ainda não era a hora do parto, mas que eles me internariam para que eu tivesse um acerto na minha pressão arterial. E como eu tinha um desconforto, eles me deram algumas doses de Novalgina. Só que eu sou alérgica a Novalgina e até então não sabia. E isso fez com que minha pressão subisse mais. Aí, quando foi no dia 15, numa troca de médicos, uma médica veio me visitar. Quando ela passou em visita, ela ficou meio que assustada, porque tanto eu quanto o Bruno já estávamos correndo risco de vida. Aí foi uma correria total no hospital para que eu fosse levada para uma cesariana. Aí foi feita uma cesárea, assim, muito rápido. E logo em seguida, o nascimento do Bruno, eu tive uma eclâmpsia. E eu me lembro que eu saí da sala de parto, fui levada para uma outra sala, um pós-parto, e lá eu já tive a primeira convulsão. E essa convulsão, ela só foi agravando o meu estado, que me levou a um coma de imediato. E eu fui transferida naquela mesma noite para um outro hospital, que foi o Beneficência Portuguesa, onde lá tinha UTI, porque onde eu estava não tinha UTI. Aí no caminho de um hospital para o outro, ainda houve um acidente com a ambulância colidiu com o ônibus, foi assim muito... É cômico, mas é triste, né? E aí eu fiquei internada no Beneficência Portuguesa por 30 dias. Durante esse tempo todo eu ainda não havia conhecido o Bruno, porque eu fui para um hospital, ele ficou em outro. Ele teve alta no 4º dia de vida. Aí meus pais, que até então meu pai, que não queria me ver, foi buscar o Bruno e trouxe para casa dele. E eu permaneci internada. Eu conheci o Bruno exatamente 30 dias depois do nascimento dele. Quase morro. Quando eu na mesa do parto, com aquela aflição, chorava, me lembrava da ingratidão que ele me fez. E lembrava de minha filha, que eu queria minha filha. Que foi parto forte, foi perigoso da primeira filha. E eu sofri hoje. Hoje eu não gosto nem de me lembrar mais. Eu tive pré-eclâmpsia, mas no momento do nascimento dela eu tive a hemorragia porque o meu útero não voltou para o lugar. Então começou a jorrar sangue constantemente. Eu cheguei a ver sangue descendo pela maca. De tanto sangue, né, que desceu na hora. Foi aí que eu percebi do que se tratava, porque até então os médicos eles estavam passando pano, e tiram pano, e tiram outro pano. Eu via o sangue, mas quando eu comecei a perceber, até ali eu achei que fosse decorrente da cirurgia em si, né? Mas quando eu comecei a perceber que o sangue estava descendo pela maca, ali eu percebi que não, tratava-se de hemorragia. Eu fiquei muitos dias no hospital porque eu estava debilitada, eu ainda desmaiei algumas vezes. Mas quando eu subi para a sala, que meus irmãos estavam lá, minha mãe, eu percebi, porque a minha cunhada, por exemplo, é enfermeira, minha mãe também, então elas sabiam do que se tratava. Quando eu subi, minha mãe não esperava que eu estivesse lá, mas eu vi que minha mãe estava sentada rezando. Eu sei que eles estavam com muito medo,
O medo deles não era maior que o meu, mas eles estavam muito preocupados também. E quando eu entrei, sim, aí foi que eu pude pegar minha filha no colo, que eu deitei na maca, peguei um pouco ela no colo, fiquei com ela e ali eu tive certeza que não ia acontecer mais nada e realmente eu superei, passou, foram dias de transfusão de sangue, eu fiquei muitíssimo anêmica, muitíssimo fraca, eu não consegui ficar em pé durante uns dias por conta dessa fraqueza. Alguns dias depois, o meu médico me perguntou se eu acreditava em milagre. Aí eu disse que não. Ele falou, você deveria começar a acreditar, porque a única vez que isso aconteceu na minha carreira foi há 20 anos atrás e eu perdi a paciente na mesa do parto. Ele falou, o que ocorreu com você foi um milagre. Você pode começar a acreditar em milagres daqui pra frente. Eu quase perdi minha filha no parto. Eu tive contrações, assim, quando as contrações começaram, já começaram de 2 em 2 minutos. Minha mãe falou, vai tomar um banho que nós vamos para a maternidade. Chegando na maternidade, quando a enfermeira colocou o estetoscópio na barriga, ligou direto pro meu médico. Ele falou assim, olha, já prepara que a gente vai fazer uma cesárea. Meu parto estava marcado para o dia 22 de março. Minha filha nasceu dia 16. E já estava com um cordão umbilical 2 voltas no pescocinho dela. E quando ela nasceu, ela não conseguia chorar. Ela fazia... porque ela estava enforcada. E o médico falou, por questão de alguns minutos, você poderia ter perdido sua filha. Quando o Luiz Felipe fez 7 meses, o pai dele me ligou, querendo me ver. E eu fui ao encontro achando que ele ia reconhecer e querer reconhecer o filho, né? Não, ele nem perguntou do filho. Ele queria me ver. Aí foi a única vez que eu consegui conversar, depois de tudo que aconteceu, que eu falei pra ele, olha, você só volta a me procurar o dia que você quiser saber do seu filho, caso contrário, esqueça que eu existo. E ele nunca mais me procurou. Foi a última vez que eu o vi. Foi muito difícil pra mim. Eu não sabia, eu não imaginava que era ser mãe solteira. E acho que só quem é que sabe o que sente, que a gente passa, muito difícil. Eu amamentei só 3 meses, eu tive uma pequena depressão pós-parto, não foi uma depressão forte, mas eu me senti rejeitada no começo, né? E quando a minha filha tinha 3 meses, meu leite secou, de repente eu acordei, não conseguia mais amamentar, fiquei mais depressiva ainda por causa disso. Fui viajar, fiquei uma semana fora, minha mãe ficou com minha bebê. Sou muito feliz com as minhas filhas. Sou uma mãe solteira feliz. Graças a Deus. Não sei agradecer a Deus, minhas 3 filhas que Deus me deu. Mãe solteira porque ele nunca quis a menina, nunca deu atenção, só registrou. Aí o povo, bota para ele ajudar na despesa, para dar alimento a ela, mas não. Só eu, que eu trabalho como panfleteira na clínica, sempre trabalhei, e é com isso que eu vivo com ela. Não estava preparada para ser mãe agora, nesse momento. Até porque no meu primeiro relacionamento eu tive o pai das minhas filhas, né? E tendo um marido, tendo o pai das minhas filhas, tendo um apoio, né? Foi tudo diferente. E dessa vez foi realmente um equívoco, um erro da minha parte de ter não me cuidado tão bem quanto deveria ter me cuidado, e acabou acontecendo essa gravidez. Eu sou pai e mãe para ele. Porque também a situação em casa ficou interessante, porque a minha mãe cuidava dele e eu saía para trabalhar o dia todo. Então seria assim, como a minha mãe fosse a figura da mãe, e eu fosse a figura de pai. É a figura do pai que sai para trabalhar, para buscar o sustento. Nunca liguei. Porque as pessoas pensavam, nossa, fazia a menor diferença. Eu sempre fui assim, respeito todo mundo, mas não me importo com preconceito ou com esse tipo de coisa, porque eu acho que já é desrespeito, né? Uma pessoa que vem taxar, discriminar, julgar. Então, se está fazendo isso, já é uma pessoa que não me interessa. Então, por isso que não me afeta, eu já me afasto.
Quando chegava no Dia dos Pais, uma vez ela me surpreendeu. Ela chegou da rua com um presente. Ó, mãe, eu trouxe pra mãe. Meus parabéns. E eu falei assim, ué, mas não é meu aniversário? Ela falou assim, muito mais que isso, mãe, hoje é Dia dos Pais. Aquilo eu chorei. Mãe, a mãe não lembra que a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo? É isso que eu tenho, a mãe e o pai, tudo numa pessoa só. E até hoje eu não esqueci isso. Ela sempre lembra o Dia dos Pais. Meus parabéns. 2 anos ela não está mais comigo, que ela casou, está construindo a família dela, mas se eu não estou com ela por telefone, ela me deseja Feliz Dia dos Pais, mãe. A gente se importa. No fundo a gente se importa. A gente quer, na verdade, a gente cresce numa educação de que o certo e o correto é você ter um filho dentro dos padrões normais. Pai, mãe, os dois criando, os dois dando opinião. Então, assim, foi complicado, assim, não sei. Sim, por mim mesmo. Eu sentia falta das opiniões, das dúvidas, da criação. E até mesmo pela criança mesmo, que no fundo eu acho que ele sentia a falta do pai. Me importei, sim, em ser mãe solteira. Ninguém quer ser mãe sozinha. Eu duvido que alguém, quero ser mãe sozinha. Eu sou mãe por opção. Sabe, aquela coisa de decidir, vou ser mãe. Não sei se existe isso. Em algum momento a mulher não sente falta de ter um marido, um companheiro em casa para ajudar na educação do filho. Ela pode até optar em ser mãe sozinha, mas em algum momento ela sente falta. Eu não escolhi o pai, aconteceu. Não era o pai que eu queria para minha filha. Se eu falar, é o pai, não, ele é extremamente ausente. Eu queria um pai presente para minha filha, por mais que eu fosse mãe solteira, ele na casa dele, eu na minha, mas que ele fosse mais presente. Eu acho que o maior problema é a gente, né? É o nosso conceito, a nossa ideia sobre o que é ser mãe solteira. A gente... é o preconceito conosco, consigo, né? A gente pensa, puxa, eu vou ser mãe solteira, as pessoas não vão aceitar, eu não vou casar porque ninguém nunca vai aceitar que eu tenho um filho, e a sociedade vai me ver com outros olhos porque eu sou mãe solteira. Eu acho que o maior preconceito que existiu, que houve na minha gestação, foi comigo mesmo, partiu de mim, né? As pessoas aceitaram bem, né? Eu acho que há um preconceito que é um pouco silencioso por parte das pessoas, mas não foi tão evidente, eu não percebi tanto, não um preconceito, eu acho que mais o baque por parte da minha família, né? De ter uma filha que de repente está grávida e não vai casar, né? Mas é muito difícil. A vida de uma mãe solteira, na minha época, era muito difícil. Hoje não. Hoje não. Hoje os pais aceitam com a maior naturalidade do mundo. As meninas hoje estão botando o filho no mundo muito mais cedo, né, do que era antigamente. Mas na minha época era mais difícil, ainda era assim muito fechado, né? Era... Ai, a Ana tá grávida. Ai, a Ana Rita tá grávida. Ai, a Ana Rita tá grávida, sabe? Aquilo para mim era um horror. Era um horror. Eu senti uma grande diferença da minha primeira e da minha segunda filha. Porque a primeira e a segunda filha eu tive a família que me mimava, que cuidava, queria ajudar, né? O pai do meu lado. Então, assim, talvez nesse momento eu não me sentia na necessidade de amparar tanto, né? E a Manuela, sim, eu senti uma necessidade maior de ampará-la, porque eu sinto como se ela tivesse sido um tanto rejeitada, né, por muitas pessoas. E essa rejeição fez com que o meu carinho, o meu cuidado por ela fosse um pouco maior do que com as outras. O amor é igual às 3, sem dúvida. Mas o cuidado, eu acho que a atenção, a forma de eu ser mãe hoje é diferente das minhas 2 primeiras filhas, sem dúvida. Dói por dentro. Quando eu me lembro, às vezes eu me deito numa cama e me lembro. E me dói por dentro, dói no meu coração. O que eu passei.
que eu passei muita coisa. Passei necessidade. Com a minha filha eu passei, não nega dizer a ninguém. Eu já passei necessidade. Teve uma vez que eu passei tanta necessidade. Com a minha filha mais velha, eu passei necessidade, que eu disse, eu vou me jogar do viaduto do Brás. Botei minha filha no braço e fui para me jogar, que eu não tinha um leite para dar à minha filha. E saí, uma mãe solteira, para ser mãe solteira, ela tem que ser de coragem, porque se ela não for de coragem, ela entra numa depressão triste. Para ela ser uma mãe de verdade. E eu não gosto nem de falar que eu fico emocionada, porque eu passei com a minha filha mais velha. Quer ser daqui não, que eu estava aqui, mas minha mãe me ajudava. Mas com a mais velha, só sabe Deus e eu que eu passei com ela. Porque nisso aí que eu estava para me matar, passou uma senhora que morava no Brás. O nome dela era Karina, nunca esqueço o nome dela. Me chamou e disse, o que é que você está fazendo aí? Eu digo, vou me jogar porque eu não tenho leite de minha filha. Ela foi no Pão de Açúcar, tinha um Pão de Açúcar ali perto do Brás e fez a feira de minha filha e me deu. E me disse, qualquer coisa, você pode precisar, você pode ir lá na minha casa que eu lhe dou. Agora, mais nunca você faça isso. A minha filha estudou numa escolinha de bairro pequena. Então, os pais sempre acompanhavam-se festa junina, né, aniversário. E eu sentia que as mães ficavam meio assim por eu ser sozinha. Porque sempre estava o pai e a mãe. Eu não sei se ciúme, né? Por eu ser sozinha, de repente, meu marido tá... Não sei. Eu nunca fui convidada no começo para festinhas de aniversário. Normalmente, quando a escola é pequena, os pais convidam o pai e a mãe, a criança, o pai e a mãe. No meu caso, sempre convidavam só a minha filha, nunca a mim. Eu acho que se eu tivesse um marido, eu seria convidada. Até pelo preconceito, assim, não, até pela insegurança das mulheres, porque a mulher é insegura por natureza. E eu lembro que a primeira vez que eu fui convidada para uma festinha de aniversário, a Flávia já tinha, estava no segundo ano, tinha 8, 9 anos de idade, e eu senti isso. As mães não se aproximavam muito de mim para eu não me aproximar dos maridos. Por exemplo, em eventos de família, casamento de família, que todo mundo tá lá. Aí vem um parente, legal, que bonitinha, sua filha é uma gracinha, cadê o pai dela? Não tá. Mas como assim ele não tá? Ele não tá, não veio, não apareceu, ele tá trabalhando? Não, ele não está comigo, nós não estamos juntos. Eu temia muito que isso ocorresse ao longo da minha vida, criando a minha filha sozinha. Eu temia muito que eu fosse afetada por essa discriminação. Mas eu não sou afetada por isso. Sinceramente, isso para mim não tem peso algum. Não muda a minha vida, não me atrapalha. Não sei se existe pecado, mas eu acho que é um pecado que eles fizeram. Eu não sei não, mas eu não faria para um filho meu, não. Não. Eu acho muito errado isso. Muito errado. Hoje eu rezo pela minha mãe, pelo meu pai, que já não estão lá no céu, mas eu não sei não. Não achei certo. Isso dói. Então, o meu pai, eu só vi quando ela tinha 5 anos, aí eu voltei para Santa Catarina, onde eu morava, aí em pouco tempo ele faleceu, eu não vi mais ele. A minha mãe, eu nunca mais voltei a ver ela. Então, faz agora 8 anos, minha mãe faleceu. Então, ela ficou muito tempo enferma numa cama e pedindo de mim. Só que eu acho que ela, aliás, até tinha perdido o contato, porque depois de Santa Catarina eu vim para o Mato Grosso. Ali eu me lavei as mãos, daí eles não tinham mais contato, não tinha endereço, não tinha nada. Só sabia que eu tinha ido embora para o Mato Grosso. Rejeição total. A minha irmã mais velha depois começou a chegar, ela que aceitou mais o fato de eu estar grávida. E ela começou a frequentar mais a minha casa e dar mais apoio. A minha irmã do meio foi a que não aceitou, fechou a porta, inclusive ficou fechada por 10 anos. E o meu irmão também não aceitava. Meu irmão também... havia muito preconceito. Depois, quando ele nasceu, aí a minha mãe ainda continuou e depois ela precisou, inclusive, fazer um tratamento psiquiátrico.
quando ela começou a apresentar esses problemas e eu voltei a trabalhar, a minha mãe, ele dizia assim, sua mãe pode matar a você e ao bebê. Então você durma com a porta fechada e você, assim, não leva ele com você para o trabalho. Minha mãe, ela sempre cuidou de mim muito bem. Ela fez os 2 papéis, certo? Nessa história. Apesar, assim, eu já senti muita falta de conhecer o meu pai. Acho justo uma criança conhecer o pai. Infelizmente não deu. Mas, assim, o que impactou pra mim foi que minha mãe cuidou muito bem de mim, me deu uma ótima educação. E tive todo o apoio da minha família também. Um período da minha vida, eu queria saber, né? Queria conhecer de onde eu vim, quais características que eu tinha e por que eu tinha esse meu jeito. Não que minha mãe não tenha, assim, cumprido o papel de pai, mas, assim, é uma figura masculina, né? Porque, assim, é o normal de toda a sociedade, do trio, né? O trio familiar, seu pai, a mãe e o filho, né? Na sociedade. E eu queria realmente conhecer o meu pai, né? Na época. E porque via alunos na escola, com os pais, dia dos pais, entendeu? Mas, assim, no dia dos pais eu sempre dava presente pra minha mãe, então... queria realmente conhecer da onde que eu vim, entendeu? Qual a minha origem, só isso. Ele não quis me conhecer, porque acho que ele tinha outra vida. É o que eu tô achando, não foi o que ele me falou, porque ele nem falou comigo, mas, assim, acho que ele tinha outra esposa. Seria muito complicado ter essa inserção, né, como assim, uma ocorrência, no caso mais um filho na vida, é meio complicado já tendo outra família. Começou a mudar no momento que ele liberou que eu poderia deixar o bebê em casa. Que aí eu comecei a ficar mais tranquila, porque eu vi que ela estava se apegando ao bebê. E a partir daí os 2 ficaram unha e carne. Um não podia viver sem o outro. Foi uma coisa muito interessante. Eu digo que foi um presente de Deus para mim, este bebê. Ele ajudou na finalização do tratamento dela, fez ela esquecer todas as coisas ruins que ela tinha vivido. A morte do meu pai, o fato da minha irmã ter fechado a porta, colocado ela para fora, o fato de eu ter tido esse bebê, que era o fato ruim, mas a coisa boa era que o produto estava bem na mão dela. E ela tratava ele como se fosse o filho dela. Então ela foi mãe também aos 74 anos. Pai? Bom, eu acho que eu só posso responder agora porque eu já sou pai. Porque antes, assim, eu acho que nem sei como te responder, assim, porque eu tento passar o que eu sinto, né, com a minha filha, o máximo possível, mas, assim, contato com meu pai, eu nunca tive o contato de pai e filho, com meu pai eu nunca tive. Mandar dinheiro não significa nada, né, a gente não cria o filho dando dinheiro só pra ele, na criança, se dá o dinheiro pra ele, a criança vai se virar, não conta nada pra mim. Conta pra mim se tivesse tido aquela presença mesmo, não sei, às vezes pegar um final de semana, fazer alguma coisa. Agora o dinheiro, não sou um banco, né? Se deposita ali, tá certinho, tudo certo. Pra mim não funciona bem dessa maneira, né? Bem desse jeito, né? Nada, porque não fez parte da minha vida. Então pra mim é nada, ainda. Não tenho raiva, não tenho, como se fala, ansiedade também, é nada, praticamente nada. É um conhecido. Pra mim é um conhecido. Sinto muito mais por alguns amigos meus do que por ele. Isso eu posso dizer com certeza. É muito distante o meu contato com ele. Eu comecei a ter contato com ele assim, que eu me lembro, com 14 anos.
E desde então, desde os meus 14 anos, acho que se eu vi ele 4 vezes foi muito, porque pra mim não foi uma experiência tão boa assim. E ele nunca veio aqui, mas não tem nem por que vir também, mas pode me ligar, vamos se encontrar, não preciso ir lá na casa dele. Eu sou o único filho homem dele. O cara, ele tem 4 filhas. 4 filhas e depois teve uma neta, tem um neto também. Mas eu sou o único filho homem dele. Sou o sangue do sangue dele. Eu acho que ele devia ter interesse. E aí, pai, beleza? Valeu aí por não me conhecer. Não, brincadeira. Não, assim, eu acho que você não precisa, assim, como se fala, ter a minha responsabilidade. Eu só queria conversar com você, certo? Trocar ideias. Eu seria mais um amigo, mais uma pessoa na minha vida, entendeu? Acredito que isso não seja complicado, porque se até agora você não apareceu, entendeu? Não tem porquê. Toda a família já, como eu já tinha falado, já preencheu esse vazio. Não tem um porquê você, assim, ter medo de me conhecer, porque eu não vou querer impactar muito na sua vida. Eu só quero te conhecer. Seria mais um amigo e mais uma referência. Não, então, pai, só queria uma aproximação real. Aproximação de verdade mesmo da sua parte. Eu tentei me aproximar de você. Não sei se nós dois somos muito fechados, ou de repente, embora a gente nunca tenha tido aquele contato, a gente pode ser até um pouco igual nos sentimentos, assim, um pouco fechado, mas eu ainda espero, 22 anos não tá tarde. Espero ainda ter um contato com você, um contato de pai e filho de verdade. Acho que é mais isso mesmo. Esperar alguma coisa a mais, não só de mim, mas também de você. É isso. Ninguém faz por querer. Eu acho que se acontece, que aceite. De bom coração, porque o dia de amanhã não sabe quem vai ser a pessoa que vai dar a última colher de água. Porque eu fui rejeitada da minha mãe, mas a última colher de água, antes dela dar o último suspiro, fui eu que dei. E morando muito longe, ela esperou eu chegar na casa dela para poder descansar. Essa experiência, para mim, eu vou guardar para o resto da vida. Nenhum pai, nenhuma mãe que faça, quando acontecer, que rejeite o filho, que faça o melhor possível de ajudar. Que o inocente que vem ao mundo, ele não tem culpa de nada. Eu acho que ser mãe solteira pode ser uma opção para algumas, no meu caso não foi, aconteceu, mas ser mãe, né, ou solteira, ou casada, ou viúva, eu acho que é a mesma coisa. Você se dedicar à maternidade, independente do segundo nome, né? Mãe solteira, mãe casada, mãe viúva, mãe... Quantas mães são casadas, aí têm suas famílias e abandonam seus filhos, né? Eu acho que ser mãe, assuma. Por mais que você tenha dificuldades, como eu tive e tenho, ser mãe é um aprendizado diário, né? Então, assuma o seu filho. Mas a criança é um presente, né? Uma coisa que te dá mais vida, você tem ânimo para correr atrás, você tem vitalidade, você tem uma preocupação grande ali, mas também é um bem maior, né? Um bem divino, né? Você tem um amor. E é muito ruim quando a gente pensa que a nossa vida vai ser pior. Na verdade, o tempo vai mostrar que tudo isso valeu a pena e que você vai ter um companheiro para sua vida. A gente tem que enxergar isso de uma forma positiva. Você nunca mais vai estar sozinha depois de ter um filho. Por mais difícil, por mais complicado que seja, isso passa, porque a gestação dura 9 meses. Esse momento é muito difícil, mas para a vida você vai ter uma grande alegria, uma grande felicidade para a vida. Não duvide disso, porque o filho é isso, ele traz renovação, alegria. Filhos são tudo de bom. Eu diria para não pensar, para não fazer o que eu fiz. Eu digo para não.
E se pensar em fazer, faça, agora faça com pensamento. Não faça de que eu nunca gostei de negócio de justiça. Ou para a justiça botar, para me dar pensão, para me dar isso, para me dar aquilo, não. Faça e diga, eu vou trabalhar para sustentar minha filha. Seja mãe solteira, agora uma mãe solteira de coragem. Hoje é muito fácil ser mãe solteira. Hoje é muito fácil, porque as mulheres hoje solteiras, primeiro que uma mulher hoje, se ela for ter um filho solteira, ela vai saber o que está fazendo. Agora as meninas, as adolescentes, as mocinhas, né, que engravidam, elas têm apoio total de família. Hoje não existe mais aquela coisa do pai botar na rua, da sociedade recriminar. Não tem, isso não tem hoje, entendeu? Então, o que eu posso dizer? Não arrume filho solteira, vá viver, vai estudar, sabe? Estude, sabe? Cresça, depois, quando tiver condição de se autodefender, arrume filho, mas hoje é fácil, hoje é muito fácil. Então assim, o que eu posso dizer para as nossas jovens, se cuidem. E se quiserem ou pretenderem ter um filho, se preparem, porque é maravilhoso. É a melhor coisa que tem na vida de uma mãe é ter um filho. Mas não é fácil, porque você não pode se esquecer de uma coisa. Você está pondo um ser humano na vida, um ser humano no mundo, e o mundo não tá fácil hoje. Então, se você não tem base, se você não tem estrutura, se você não tem, provavelmente você vai fazer com que seu filho sofra. E você vai sofrer muito mais, porque não tem coisa pior para uma mãe é que você não poder dar determinadas coisas ou suprir determinadas coisas de seu filho. Não estou falando só de coisas materiais, não, mas de estrutura mesmo, principalmente estrutura emocional. Amor, Deus, carinho, afeto, isso é o mais importante, porque o resto a gente conquista. Eu sinto que ela me ensina também, e valeu muito a pena. Faria tudo de novo, igualzinho. Faria de novo? Com certeza. Mudaria alguma coisa? Nada. Nada. Seria tudo como foi, de verdade. Passaria tudo de novo. Por ele, eu passaria tudo de novo. Só por ele. Hoje valeu, né? Que estão tudo criadas, graças a Deus. Sofri muito. Mas eu só agradeço a Deus de ter minhas filhas. Tá tudo criada. Tenho 2 netas, graças a Deus. E eu tenho fé em Deus que elas não passam o que eu passei. A lição tirada de tudo isso é que, apesar de também todo o sofrimento que teve, a vida sempre vale a pena. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem direito sobre ela, e uma vez que a gente tem uma vida na mão, a gente deve assumir e levar até o fim. Deus me deu ela com saúde. Então, eu vendo ela, eu sempre pensava assim, o que eu posso fazer por você, hoje eu faço. O dia que eu for velhinha, você ter uma mãe para cuidar, porque tudo que hoje eu faço para você, eu acho que um dia eu vou ter o retorno. E hoje eu tô vendo que eu tenho. Eu acho que é bacana você poder planejar, né, a vida do seu filho e pensar no melhor para ele, que sim, é teu pai por perto, sem dúvida, acompanhando o crescimento da criança. Mas você também vai dar conta de fazer isso. Você dando o seu melhor, você também vai dar conta de fazer isso. Você também vai criar o seu filho com muito amor. O importante para uma criança, eu sempre digo, que não é necessariamente teu pai e a mãe perto, né? Eu acho que o melhor para a criança é viver num ambiente bacana, onde ela se sente amada, onde as pessoas entendem ela, onde as pessoas a amam, onde ela recebe amor. A minha filha recebe muito amor. Eu até coloquei ele aqui. Falta colorir. Porque né, meu rei, meu Arthur, né, valeu a pena, nossa. Sempre falo pra minha filha, ela é meu maior tesouro. Meu amor da minha vida,
Que eu nunca na minha vida, nunca rejeitei ela, nem mesmo quando eu estava grávida e nem mesmo quando eu fui rejeitada pelo pai dela. Mas ela sempre foi minha querida. Eu sou esposa do pai da Manuela. Eles conheceram numa época que a gente estava separado, tiveram um relacionamento e a gente acabou voltando. E ela estava grávida e agora eu sou amiga da Patrícia. E a boadraça da Manuela. Isso. A gente tem que lidar tranquilamente com as coisas da vida que acontecem, senão a gente pira, né? Então, eu considero ela uma bênção e sei que se Deus permitiu a vinda dela, porque Ele tem um propósito e eu não vou ser contra isso. Eu penso a mesma coisa que ela falou, é um presente de Deus e tem que lidar com a situação da melhor maneira possível. Só eu, o que eu penso é isso. A senhora pode me ligar, fala pra Patrícia dar um número, se a senhora ficar preocupada. Muito obrigada. Tá? Obrigada por Deus. Tá? A senhora me liga, se a senhora pode ligar qualquer hora, tá bom? Tá, muito obrigada. Tchau, por Deus. Muito obrigada. Com certeza. Tchau, lindão. Vai cuidar direitinho dela. O peito dela tá aqui, né? Tá bom. Tchau, tchau, Gigi. Tchau, Gabi. Tchau, amor. Tchau. Não vai na rua que não pode. Ela é muito bem-vinda, muito querida. Sabe por que eu fiz isso? Porque assim, como eu não tive um pai presente na minha vida, eu sei a falta que um pai faz na vida de uma criança, na vida de uma filha. Então, se eu puder fazer isso por alguém, eu não vou deixar ela sofrer, ou mesmo que eu sofri a vida inteira, porque meu pai foi embora, eu era pequena, e assim, a vida inteira eu sofri muito pela falta dele. Ai, primeira vez, né, que minha filha foi com o coração na mão. Mas eu vou falar com ela todos esses dias aí, agora vamos ver, primeira vez. Vamos ver como que vai ser.